Tudo sobre o acordo entre Vasco e Nike, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Prometo que é a última do giro, pra gente já ir para as notícias principais. Pikachu, 33 anos de idade, não terá seu contrato renovado com o Fortaleza depois do rebaixamento do time e está livre em busca de um novo clube. Quero falar agora para vocês todos os detalhes do acordo entre Vasco e Nike. A Nike passa a ser, a partir de 1º de janeiro de 2026, a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino, contrato de 7 anos. A estreia da nova camisa acontece na primeira rodada do Campeonato Carioca. E dá para dizer que, além de uma empresa muito maior do nível mundial em relação à capa, o Vasco vai ter muito mais dinheiro. Com a capa eram 600 mil reais de receita anual, além de 13% de royalties em relação a cada item vendido. Tinha mais 300 mil reais de marketing por ano. Pois bem, o acordo com a Nike prevê uma injeção de 42 milhões de reais por ano, valor que considera vendas, metas e também bonificações. O presidente Pedrinho falou sobre o acordo, abre aspas, para o Vasco. Essa parceria com a Nike representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com a excelência, a inovação e a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. Já o Vasco da Gama quer uma dupla rebaixada no Juventude. Mandaca, volante revelado pelo Corinthians, e Talhari, atacante que foi o artilheiro da equipe na competição, estão nos planos de Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. O Vasco não vai ter grana para grandes investimentos, até porque jogadores que foram contratados por empréstimo em 2025 precisarão ser comprados em 2026. Até por isso, esses dois nomes surgem como boas alternativas, embora com concorrentes no Brasil. Mandaca, por exemplo, é alvo de Botafogo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Talhari tem ainda mais ofertas, até porque foi um atacante que se mostrou muito artilheiro, 40 jogos e 9 gols ao longo da competição. Para mim, o Talhari foi o principal atleta do Juventude, rebaixado com a penúltima pior campanha. Só para completar, surgiu nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que Caio Paulista, do Palmeiras, também interessa. Não consegui a confirmação com o pessoal do Vasco sobre esse nome. Boa noite, Nicola. Consegue descobrir a lista de saídas do Vasco? Espero que Hugo Moura, Verratti, Vitor Luiz, Cocão e outros constem nela. Fabrício, a gente vai ter muita dificuldade em avançar nessa pauta no Vasco, porque o Vasco ainda tem coisa super importante para jogar. E é natural, né? Vou mandar mensagem lá para a pessoa do Vasco. E aí, a lista de demissões, de dispensas? Nicola, não posso te passar, porque se eu falar agora, eu vou criar um ruído dentro do meu elenco e eu dependo do elenco para jogar. No São Paulo a situação é diferente, né? O São Paulo, assim como vários outros clubes, já estão de férias. O Vasco decide nesse meio de semana e no final de semana a passagem para a final da Copa do Brasil. Então acho que a partir da próxima semana, ou a partir do fim da Copa do Brasil, a gente começa a ter uma noção mais básica disso, tá bom? A Cunha do River no Vasco, Mandaca e Talhari também. Começar sobre os dois jogadores do Juventude. O Mandaca tem uma concorrência relativamente grande no futebol brasileiro. O Vasco, Red Bull Bragantino, Botafogo e Atlético Paranaense querem um volante de 24 anos de idade, formado na base do Corinthians e que fez bom campeonato brasileiro, de muita capacidade física, ocupa várias posições dentro de campo. Eu acho que cairia bem no Vasco, mas tem essa concorrência e não é fácil. Sobre Talhari, jogador que se valorizou demais, ele conseguiu se destacar mesmo com a campanha muito ruim do Juventude, é um atacante muito móvel, que faz gol e está em toda parte do campo, gostei também. Acho que seriam dois grandes acréscimos. Sobre o Acunha, esse Acunha é grande, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu, jogador do River Plate. O River, como não vai a Libertadores pela primeira vez desde 2015, é um River que vai precisar abrir mão dos seus principais jogadores, ou dos mais caros. Já havia saído uma lista com 5 dispensados, entre eles Nacho, Borja, Enzo Pérez, o Casco, enfim. É um River que vai precisar reformular. E eu não tive a confirmação do Acunha, tá? Até publiquei no vídeo de hoje à tarde, não consegui confirmar esse nome. Mas é alguém que chegaria para ser titular, especialmente porque a lateral esquerda virou um problema por conta da lesão do Piton. A principal notícia do Vasco hoje foi a questão do acordo com a Nike. O acordo todo mundo já sabia, mas detalhes do acordo, né? Existe a ideia de que sejam injetados pela Nike até 42 milhões de reais por ano.
incluindo material e também bichos, promoções e tudo mais, né? A capa investia R$600 mil por ano. Então, e o Vasco vai mudar de patamar a partir dessa troca entre capa e Nike. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garante, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim. Entre conselheiros do Palmeiras, o pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo pra gente ficar de olho nessa história, beleza? Minha família, chegamos aqui com mais um giro de notícia do Vasco. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então essas foram as informações atualizadas do maior clube do Brasil, né? Então espero que você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre estar recebendo notícias exclusivas do clube de regatas Vasco da Gama, o maior clube do Brasil, combinado? E a gente encerra esse vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!